Lourdes, você segue ali, minha querida, por favor? Bom, então eu queria agradecer o convite da Caia, que foi muito carinhoso, eu gostei bastante quando eu participei do seminário. Agradecer a Silvia, que representa toda a Caia, e a Renata, que foi quem me apresentou a Caia, e, que me levou para o Pantanal, que eu pude estar no seminário e conhecer o trabalho maravilhoso das escolas do Pantanal, e agora conhecendo a Ana Maria. E esse cenário que a Ana Maria desenhou não é diferente do resto do Brasil. Na verdade, a Renata, antes de passar a palavra para a gente, ela perguntou: estamos no mesmo barco? Não, não estamos no mesmo barco. A gente está no mesmo oceano, mas não estamos com a mesma embarcação. Tem gente que está de transatlântico, tem gente que está de barquinho, tem gente que está de boia e tem gente que nem boia tem. Então, no cenário nacional, é isso que a gente vê com muita clareza. Então, o que eu vou falar aqui é muito das questões que eu tenho observado por todo o Brasil, porque, como a Renata falou, que eu tenho rodinha nos pés, há mais de 30 anos eu viajo pelo Brasil todo. E quando entrou na pandemia, eu achei que eu ia parar de viajar, mas agora eu estou viajando muito mais pelo computador. Então, eu consigo de manhã estar no norte, de noite eu estou no sul, de tarde eu estou trabalhando em São Paulo, e tenho podido acompanhar desde o começo da pandemia o que está acontecendo nas redes privadas e nas redes públicas de ensino, principalmente as redes municipais. Então, o que eu vou apresentar aqui é dessas minhas viagens, e mais o que eu tenho estudado bastante, e mais o que eu tenho tido oportunidade de acompanhar em termos dos protocolos europeus, que eu acho que é sempre bom a gente ter um parâmetro para fora do Brasil. Então, eu queria começar dizendo que eu gostei muito do Miguel Nicoleles, logo quando começou a pandemia, que ele é um neurocientista, e ele falou que o Brasil tem, como todos os países, uma pandemia, mas só o Brasil tem, além da pandemia, um pandemônio. Então, isso está muito claro do jeito como o Brasil está enfrentando a pandemia. Então, eu acho que no primeiro momento a gente caiu na conversa de que já ia passar, calma que já vai passar. No segundo momento, a gente já ficou perguntando, mas afinal, quando vai passar? Depois a gente começou a sonhar em voltar para o prédio da escola, e agora a gente já não sabe se um dia volta para o prédio da escola ainda esse ano. Quer dizer, a gente está tendo muito mais dúvidas do que possibilidades de orientação, né? A gente também não tem dados nacionais. O Ministério da Educação até hoje não conseguiu saber quantos alunos no Brasil estão acessando algum tipo de educação de forma remota, quantos os alunos têm acesso à internet, quantos não têm, quantos alunos estão fora do radar, né, que não está conseguindo ser acessado de maneira nenhuma. Então, eu acho que está ficando, está muito difícil da gente trabalhar, né? E eu acho que nisso tudo que eu tenho aprendido, a primeira coisa é que os professores estão salvando a escola. Se a gente pode dizer o que está fazendo a escola existir, porque a gente na pandemia descobriu que a escola não é só prédio, porque o prédio fechou e as crianças foram para casa, e a gente teve que aprender que, embora as crianças estivessem em casa, a casa não era escola. Também a gente demorou para entender que os pais não são professores, e os pais não substituem os professores. Então, a gente teve que trocar de pneu com a bicicleta em movimento, e fundamentalmente, um esforço absurdo dos professores,
porque eu acho que, em termos das autoridades públicas, elas demoraram para dar diretriz, que houve uma forma muito diferente de funcionar. As redes privadas rapidamente começaram a enviar muito material, muita atividade, e a rede pública foi mais lenta nesse processo, mesmo porque muitas redes públicas, municipais principalmente, perceberam que, antes de pensar na questão da educação propriamente dita, perceberam que a escola fechada, para milhares de crianças, significa deixar de comer, que o único lugar de comer é na escola. Né? Então, até e muita dificuldade de acessar verbas federais que não chegaram, e agora a gente já sabe que não vai chegar mesmo. Então, tudo isso dificultou bastante, porque a gente tem que ter muito claro que o Brasil é um país diverso, e a diversidade é muito bom. É um privilégio do Brasil ter tanta diversidade, né? Porque a gente tem um país em dimensões continentais falando a mesma língua, e a gente consegue ter cenários culturais, geográficos, artísticos muito diferentes. E isso é um privilégio. Mas, por outro lado, o Brasil é gigante nas suas desigualdades. E a gente sabe que é muito sacrifício que os professores estão fazendo, que os diretores, que as famílias, todo mundo fazendo esse grande empenho. Por isso eu acho que essa pandemia tem servido para mim, além de mostrar a força do professor, né? O professor, para mim, hoje, por tudo que eu tenho ouvido, e eu, falando com o Brasil inteiro, eu não escutei um único caso de algum professor que tivesse desistido. Eu vi professores exatamente nisso que a Ana falou, mandando WhatsApp, levando de bicicleta a lição para o aluno, amarrando na porta da casa para os pais buscarem, milhares de situações assim, de empenho, de demonstração de resiliência muito grande dos professores. E também, outra coisa que eu percebi é que a escola também não é só a figura do professor. Eu tenho visto o Brasil afora o quanto as escolas se uniram, mostrando que é um conjunto de empenho, de professor, diretor, coordenador, todos os funcionários se empenhando muito. E um dia desse eu estava dando um curso para diretores de uma cidade do interior de São Paulo, e a diretora falou para mim, ela estava muito emocionada e ela chorou e falou assim, estamos sem lugar. Ela tinha ido na escola e a escola estava sem criança. E a gente sabe, quem vive ou já viveu em escola, sabe que uma escola vazia dá uma sensação muito esquisita, sem barulho, né? De criança, de estudante. E ela falou, a gente ficou sem lugar. E isso é muito difícil, a gente se sentir sem lugar. E aí uma outra diretora falou, pois aquele lugar que a gente conhece, a gente não tem mais, mas existe uma outra escola que está funcionando, que não é no prédio, e que ela segue muito ativa. Então, a gente está experimentando isso. Então, eu acho que agora que a gente não tem mais certeza se a gente volta para a escola esse ano ainda, né? Porque a gente achava todas as imaginações, todas as coisas que a gente achava. Eu me lembro do ministro falando, já vai chegar no pico, fique em casa, que nos próximos 15 dias a gente chega no pico. E aí a gente achando que ia ser que nem a Alemanha, ia subir, bater no pico e pá, descer. Então, a gente chegou, não sabe nem se chegou no pico, mas ficou num platô. Nós somos o único país do mundo que segue há 3 meses num platô, que a gente não desce, né? E com mais de 1.000 pessoas, mais de 100 mil pessoas mortas, né?
Mas, apesar desse cenário todo, com todas as dores, com todas as faltas, com todas as dificuldades que a Ana apontou e que vocês que estão participando sabem disso, eu acho que é também um grande momento para a gente pensar na oportunidade que a gente tem agora, porque a gente está vivendo um tempo único, absolutamente único, e nós estamos vivos nesse momento vivendo isso. Um tempo em que ninguém sabe o que fazer. Um tempo em que não adianta perguntar como. É uma palavra que a gente tem que eliminar do nosso vocabulário, porque ninguém tem o como. E se alguém disser que tem o como, está mentindo, porque não tem. O como, ele é construído em cada realidade, em cada cenário e com protagonismo de todos, dos professores, das famílias, da escola como um todo. Então, eu acho que agora a gente tem que pensar como a gente vai se posicionar, se a gente vai se posicionar olhando o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Eu acho que nós estamos vivendo esse tempo, né? O que é exatamente que é mais importante? Eu acho que a gente tem que, nesse momento, pensar qual é a relevância da nossa função, né? Por que nós somos professores e qual a relevância da nossa função. No momento em que ninguém tem como a solução, é a hora da gente assumir isso e decretar que professor não é um técnico, né? A gente vem de uma história da educação no Brasil, uma escola em que o professor é visto como um técnico, um mero executor de alguém que pensou, é o especialista que determinou o que o professor deve fazer, né? E o professor, ele apenas recebe, as formações são sempre para o professor, nunca com o professor. Sempre é o que está faltando para o professor e nunca para olhar o que o professor sabe, a potência do que ele sabe. Eu acho que a nossa hora é essa. Nós estamos vivendo esse momento em que, em primeiro lugar, a gente tem que ter calma. Outra coisa, a gente não pode mais olhar aquele termo que o Bauman chama de retropia, que foi o último livro dele, chamava Retropia. Bauman, um sociólogo, que morreu em 2017, polonês, que morava na Inglaterra, e ele dizia que a modernidade líquida, diante de tantas dificuldades de entender, a gente tinha uma tendência a olhar para trás, e que ele chama de retropia. Nesse momento, nós não podemos fazer isso. Nós temos, nesse momento, que não olhar o que a gente perdeu, mas olhar o que a gente pode construir. E para a gente entender o que a gente pode construir, é não esperar a resposta do outro. Como eu devo fazer? É buscar, dentro das suas possibilidades, como resolver e entender que aquele parâmetro que a gente tem na cabeça, aquele planejamento anual, a BNCC, aqueles critérios, aquilo que a gente esperava que o aluno aprendesse este ano, pode esquecer. Agora, isso não significa que crianças e jovens não estão aprendendo. O que é grave, o mais grave nisso tudo, são as crianças e jovens que estão sendo abandonados. Isso vai aumentar, sem sombra de dúvida, a evasão escolar, sem sombra de dúvida. Também está levando uma exaustão, porque aprender na tela do computador, no celular ou no material impresso é completamente diferente de aprender da forma da escola, porque a escola é presença. Então, eu acho que a gente tem que pensar, nesse momento, ter um plano de futuro, mas não um futuro prospectivo no sentido sonhador de um mundo ideal, mas entender que o mundo contemporâneo, e que a pandemia reforçou isso, é um tempo de que o menos vale mais. Tudo aquilo que a gente fazia em excesso na escola, a gente tem que agora aprender
E nesse tempo, se a gente voltar para a escola, ou se a gente não voltar para a escola, vamos nos preocupar o que é realmente relevante os nossos alunos aprenderem. Não para saber ler, escrever, saber aquela lição, aquela equação, porque isso tudo, uma hora ele vai aprender. A coisa mais importante nesse momento é que todos os alunos sigam dando valor para a escola. Que todos os alunos entendam que sem a escola e sem a educação, o Brasil não vai sair dessa barbárie. E que a gente precisa que os nossos alunos sigam encantados pela educação. E para os nossos alunos seguirem encantados, é fundamental que nós, todos, professores, estejamos cuidando da nossa saúde mental. A gente ter atenção para não ficar mergulhado na frustração das coisas que não estamos conseguindo e focar nas pequenas coisas que a gente está conseguindo. A gente está trabalhando de uma forma que a gente nunca trabalhou. E nem por isso paramos de trabalhar. Isso é que é relevante. A gente está conseguindo mandar alguma coisa para os alunos, está conseguindo. Se não está voltando a lição, não dá para voltar tudo. Bata palma pelo pouco que voltou. Valorize cada milímetro, porque a gente tem que entender que lugar da escola é lugar de esperança. E se a gente perder a esperança, não há possibilidade da gente sonhar. E se a gente não sonhar, a gente não tem nenhum projeto de futuro. Então, quem vai mudar isso tudo? Nós, professores, qualquer professor, em especial professor de educação municipal, que é a base de toda a educação de um país. Então, eu quero terminar dizendo para vocês que, nesse momento, vamos substituir as palavras como eu faço isso, e tentem, não sozinhas. Eu acho que outra coisa que a gente aprendeu são as redes colaborativas. Vamos conversar, vamos trocar informação, agora, com o compromisso de não deixar nenhum aluno para trás. Como a gente faz isso? Com aquilo que a gente for capaz de construir. E o ponto de partida é entender que nada substitui a escola presencial, nada substitui o valor da educação. E cada um, na sua realidade, com as suas dificuldades, com as suas conquistas, consegue encontrar saída. Está na hora da gente parar de seguir guru pedagógico, intelectuais, está na hora da gente se colocar como intelectual do conhecimento e traçar o nosso caminho. O caminho, o resultado disso tudo, será aquilo que a gente conseguir construir. Eu acho que por aqui, aí depois a gente pode seguir.